uma coisa que eu quero enfatizar para vocês. Lá na SG, então, a gente tem a SG para pessoas que já estão usando a SG há mais tempo e tem uma galera que, turma nova e tal. Qual que é a maior dificuldade de turma nova? É dar para vocês um cinto de segurança, e eu uso uma analogia muito com Fórmula 1, porque eu penso assim, eu preciso chegar, principalmente em vocês que estão chegando agora, falar, cara, eu vou te dar um carro de Fórmula 1, e o meu primeiro objetivo não é te ensinar a fazer curva, porque curva envolve mais tempo de conhecimento do próprio carro. Se você não sabe nem acelerar em uma pista reta, cara, pô, você não vai conseguir fazer curva, né? Então, qual que é o objetivo desse exemplo? É te mostrar que existe um momento específico do mercado que é como se você tivesse essa pista para você acelerar com segurança. E o objetivo é o quê? Para você que vai começar, você evite operar antes desse momento, porque isso vai aumentar a sua probabilidade de acerto nas operações. Então isso aqui é uma abertura, ela está acelerada, porque a ideia não é mostrar esse momento, tá? Isso aqui é uma gravação real da SG, foi de ontem, inclusive, e aí vocês podem notar aqui que existem algumas indicações aqui, isso aqui foi uma edição que eu fiz para vocês entenderem, tá? Então notem aqui que quando abrir o mercado, ele abre aqui empatado, né? Tava 51% contra 49%, ou seja, não tem direcional, não tem ainda o alinhamento seguro. Ah, Sérgio, então não dá trade antes disso? Dá, só que só vai dar para você que já está há mais tempo na SG. Mas para você que vai chegar agora, mesmo com toda a aparência complexa que possa existir no mercado, existe um operacional dentro de tudo isso que você vai ver, que é seguro e é mais fácil. E aí o objetivo é te ensinar isso. Qual que é o gatilho que eu falo para vocês? Vocês precisam pelo menos aguardar o mercado mostrar qual é a probabilidade maior de continuação. Então aqui a gente tem aqui 69%, ele já está dando uma indicação que é um movimento para venda. Para quem já é avançado, por exemplo, aí vocês vão estudar as aulas e tudo mais, isso tem lá no nosso material, aqui já teria dado uma venda. Eu não vou enfatizar muito esse movimento para não ficar confuso, tá? Mas o pessoal que já estudou as aulas, já sabe o que é a linha azul, tudo isso vocês vão aprender, tá? Mas tem um que é bem fácil, que é o que eu quero enfatizar. É aguardar, primeiro, bater acima de 70%. Quando ele aparecer os 70%, para você que vai chegar pela primeira vez, então eu vou falar, cara, você sentou no carro, beleza, acelera agora, estou te conduzindo, ó, 73, pode, né, você já entendeu o funcionamento do carro. Então tá, a direção foi confirmada, passou dos 70%, beleza. Passou dos 70%, cara, você já sabe que fala, cara, esse dia aqui eu vou aguardar para fazer um trade de venda. Eu não vou buscar correção de compra, eu não vou tentar fazer pullback no sentido de pegar o contra a tendência. Eu quero o quê? Esperar o pullback acontecer e na hora que chegar na região que a ferramenta vai me mostrar, que é a região do Smart Money, que é um desses preços aqui, e aí eu vou te explicar o momento disso, é a hora que você vai fazer o seu trade, tá? O que que vai acontecer aqui? Vou voltar um pouquinho, tá? O fluxo veio vendedor, então a gente tinha aqui já a confirmação, beleza, já está confirmado que eu vou vender. Agora, onde que eu vou vender, cara? Eu vou vender, para isso eu preciso que o fluxo vire para provar para mim que isso realmente é um pullback, que isso não é só um movimento passageiro. O que que seria o pullback? É o movimento de correção que tem para depois o mercado voltar a cair. O pullback acontece quando existe essa reversão, aliás, essa reversão não, essa virada de fluxo na região das mínimas. Então, ele chegou aqui na mínima, perceba que acelerou a micro, a setinha para cima, tal. Teve aluno mais avançado que chegou a fazer essa compra. Não é a forma como eu vou instruir vocês hoje, porque eu entendo que isso é mais avançado. Mas aqui, ele dá o trade da venda para quem aguardou. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Presta atenção. A sinalização do mercado já está clara que ele tem 89% de probabilidade de queda. Beleza. Então tá, já entendi que o mercado é para queda, eu quero vender. Quando que eu vendo? Você nunca vende enquanto essa seta estiver apontando para cima. Se você já sabe que o mercado é para venda, o que que você vai querer ver agora? Você vai esperar a seta virar para baixo, porque essa é a confirmação de que a micro do movimento virou para venda de novo e essa cor interna vai voltou a ficar vermelha. Então, enquanto isso, a gente aguarda o gatilho, ó, aguarde o gatilho. Beleza. Agora nota que aqui ele já não está mais verde para cima. Ele está dando o quê? Uma sinalização cinza. Isso já é, digamos, um pré-aviso.
O que esse pré-aviso quer dizer? Que aqui no histograma ele já está dando um sinal de que, opa, estou querendo virar para venda. A confirmação agora é se realmente o fluxo vai inverter para venda para potencializar a operação. E aí o que a gente vai observar aqui? Eu estava me preparando para vender, porque eu já sabia que 89% da probabilidade do dia para venda, beleza. Sinal 1, tá? Sinal 2 era o quê? Aguardar voltar na linha. Então aqui, ó, tem a linha no 175,550, que está aqui no gráfico, beleza. Chegou na linha. O terceiro ponto era o quê? Eu não podia fazer essa operação com o fluxo todo alinhado para compra. Preciso esperar virar, certo? Agora vamos ver se ele vira aqui. Está percebendo que nessa sinalização, a micro virou para venda? Quando ela virou para venda aqui, o histograma também já estava vendedor, né? E a setinha virou. Aqui você vai fazer o seu trade da venda e aqui em cima, não sei se pega na câmera aí, tá escrito ali, ó, zona de stop. Você já pode posicionar o seu stop ali para cima para você fazer essa operação. E aí o que vai acontecer? Enquanto agora essa confirmação do histograma estiver vermelha, você não sai do trade, você segura ela, tá? Não precisa ficar com medo da operação, tá bom? Aqui tem uma projeção de alvo. É uma operação para você que, de repente, vai estar chegando agora, um pouco mais inseguro. Cara, você paga uma parcial ou até mesmo zera a operação para você se sentir mais no controle da operação. Mas com o passar do tempo, vocês vão entendendo depois aí que existe também formas de você usar até o próprio histograma para você gerenciar a saída, mas já é uma abordagem um pouco mais avançada, tá? Então, em resumo, qual que é a ideia? Aguardar o sinal é a primeira orientação. Não deu 70%? Faço nada, só fico olhando. Vamos ver aí, deu 70%. Opa, direção do dia, eu já sei que eu tenho que buscar a venda, eu não quero caçar a compra, tá? Beleza, o que eu tenho que fazer agora? Esperar o preço voltar lá na região do Smart Money. A linha foi alinhada, é boa, né? O 550 tem uma linha aqui detectada, beleza, né? Que é uma região. Então tá, e agora? Agora eu preciso que o fluxo volte a ficar vendedor. Uma vez que o fluxo ficou vendedor, você vai vender. E aqui dentro, se você quiser um stop super barato, tá? Você pode ter um stop ainda mais barato do que esse sugerido. Que seria o quê? Se por acaso a cor do histograma mudar, você pode zerar na mão. Então, o stop aqui, ele é calculado por frequência, né? Ele é um stop um pouco mais engessado. Só que a gente tem a vantagem do histograma, ele trazer para a gente aquela sensação, aquele feeling, que é só um cara profissional que muitas vezes vai ter. Que é o quê? Cara, ficou verde, se você quiser, você já pode clicar no botão de zerar, e aí você vai ter, às vezes, um stop de tipo 70 pontos, 100 pontos, não precisa necessariamente ser o stop lá calculado. Eu até costumo dizer que o stop aqui para cima da região, eu normalmente penso nele como um stop anti-Donald Trump. O que eu quero dizer com isso? Cara, vamos falar que eu faço a venda aqui. Eu não preciso esperar um stop de 400 pontos para mim. Eu acho um stop caro. Então eu vou pôr ele aqui por gerenciamento, caso de repente, porra, sei lá, o Trump dá uma tuitada, parada, estoura para cima, e aí? Eu não vou ter tempo de zerar na mão por causa do histograma. Então eu posiciono ele aqui por uma questão de segurança, seria assim um stop de pânico, beleza. Mas, cara, isso não vai acontecer assim, a não ser que seja uma situação muito pontual de notícia mesmo. O próprio histograma, ele já entrega para a gente que a situação da operação ela já não está mais favorável. Então, quando acontecer essa mudança na cor verde, muitas vezes o seu stop ainda vai estar no seu controle de você ter um stop de 70 pontos, 100 pontos, e isso vai te trazer um controle e uma gestão melhor para você antecipar o stop, que não necessariamente tem que ser esse stop que está aqui sugerido. Mas lembro, é sempre importante que você coloque um stop de pânico para caso aconteça uma situação inusitada, né, que aí foge do nosso controle, tá? Tem um outro exemplo de venda, quer que eu mostro ele direto já? Mostra, por favor. Aí tem uma outra venda aqui, tá? Mesma situação, o mercado abriu, tá? Aqui um pregão, ainda não tem direcional, você não vai fazer nada, tá? Tá aqui, ó, 43, 57%, ou seja, eu não quero adivinhar nada. E olha que legal isso aqui, eu vou até voltar a isso, porque às vezes o que acontece? Você olha que é uma abertura como essa, meu Deus, o mercado vai fritar e tal, e aí é onde eu falo que o mercado às vezes ele prega uma peça em você. Você não pode ser hipnotizado pela tela. Então,
para isso, a gente vai respeitar essa regra. Quem está começando na SG vai primeiro aprender a segurar o carro com convicção, ou seja, eu não quero fazer curva agora. Quem já é avançado vai ganhar uma percepção com o passar dos dias da micro, às vezes o cara já faz o trade de abertura, tem muito trade que dá para fazer, mas assim, a parada que a gente quer para vocês é o quê? Cara, te dá um caminho seguro. Então aqui, aguarde a direção, ainda a gente não tem a direção. Tá 59, 60, opa, agora já passou aí dos 70%. Eu tenho 78% de uma confirmação para venda. Beleza. E agora, que eu já sei que o meu objetivo é operar a favor disso, eu vou esperar o pullback falhar. O que é o pullback falhar? Muita gente às vezes não sabe a diferença entre pullback, né, e reversão. A diferença é que quando é reversão, ele não falha. Então o que seria uma reversão e o que é um pullback? Aqui nesse momento, ele ainda me parece ser o quê? Uma reversão, porque a micro ainda está positiva, a setinha está para cima, está tudo verde. Então beleza, então aqui eu não quero a venda ainda. Embora o meu pensamento ainda é vendedor, porque fala, cara, tem uma informação na tela que 78% da maior probabilidade do dia é para venda. Então tá. Enquanto a micro ficar positiva aqui, com tudo verde, a gente fica conversando na sala lá, né? Eu fico batendo papo com a galera. Falo, pessoal, se falhar aí, opa! Aí vem os detalhes. Isso aqui tá acelerado, mas pensa que isso daqui, ó, às vezes ele fica aqui 1 minuto, fica 2, aí você vai começar a ver o que eu chamo do blackout, né? Começa a ter um apagão na compra. Ou seja, ele estava totalmente comprador, só que aqui você já começa a ver que ele está cinza, a setinha aqui já está te falando que pode ser já um início do sinal para venda. Ainda não é a confirmação, então a gente vai fazer o quê? A gente vai aguardar. Quando confirmar, opa, vendedor absorvendo a compra. O que é isso? A SG está captando o dado no fluxo de que nessa região o comprador fez um esforço, mas o vendedor ele está segurando. Mais uma informação para a gente, opa, tô atento aí para vender. Se a parada confirmar, é aí que eu quero fazer o meu trade. Opa, tá começando a ficar cinza, a micro que estava forte na compra não está mais. Ainda tem um sinal? Ainda não. Vamos ver aí se ele vai virar para venda? Vamos ver aí, na hora que ele virar a setinha vermelha, tá? Ainda está no amarelinho aqui. Opa, virou para venda. Olha esse trade aqui, o preço agora em torno ali dos 178.585. A zona do stop aqui calculada está aqui para cima da região, cerca de 300 pontos, que seria o quê? O stop de pânico, não é o stop necessariamente que você precisa usar, mas é o stop do cinto de segurança. Beleza. Se o histograma ficar verde, eu caio fora dessa venda. Então, às vezes, pode ser que o stop não chega nem a 70 pontos. Não ficou verde? Segura o trade. Confirmação. Agora, o que vocês vão prestar atenção com o passar dos dias de uso da ferramenta? Enquanto ficar vermelho o histograma e essa micro, quanto mais ela acelerar, se ela bater 250, 300, 400, pensa que é um carro em alta velocidade, tá? E aqui eu dei uma aceleradinha para não demorar muito, tá? E olha aqui, ó, foi para 200 e pouco, 300, 400, e aí começou a acelerar, o fluxo virou ali na região e, meu irmão, aqui foi mais de 1.000 pontos de queda livre, sem dificuldade, né? Esse dia, depois teve outro pullback. No geral, se fosse pegar desde esse movimento, se o cara não tivesse zerado, foi um dia que o mercado caiu mais de 3.000 pontos, mas a gente colocou o exemplo até, digamos, a parte que eu considero, que fala, cara, aqui para um cara que é iniciante, é seguro ele manter até aqui, por quê? Vocês vão ver aqui, ó, se eu voltar um pouquinho, eu vou tentar pegar a hora que ele pisca o verdinho aqui no sinal do histograma para vocês verem. Ó, tá vermelhinho no renco ali, pagou lá 1.000 pontos, ó, viu que deu uma piscadinha verde ali? Foi tão rápido que eu não consegui, aqui, ó. Aqui já era. Aqui você já, tipo, pô, professor, tô no trade da venda, e agora? Quando que eu saio? Cara, piscou o verde, você já zero. Na dúvida, é melhor você garantir esse trade, pô, um trade de 1.000 pontos para você, né, curtir aí. Já eu falo pra galera, falo, cara, já pega, vai passear com a patroa, vai gastar o dinheiro do trade e curte esse momento, cara. Deixa eu trazer duas informações rapidinho. Põe aqui para mim, Edu. Duas informações para ficar bem didático para vocês. Esses preços, que são as regiões, às vezes a pessoa pode falar, cara, bateu na linha, não é bater na linha. Chegou aqui, encostou no preço, aguarda a confirmação. Mas às vezes não é em cima do preço cravado, mas é bem próximo, como vocês viram. O grande lance é esperar e bater no preço. Aí ativou a região. Se ativou a região, você já está com a direção decidida que você vai operar e o fluxo alinhar para a direção,
aí sim você pode abrir a operação. E se bater no preço e romper, fique tranquilo, fique aguardando. Tudo isso daqui, se de alguma forma for vertical, isso tudo vai se atualizando. Ela vai fazendo os cálculos matemáticos e fazendo as novas projeções. E aí é o mesmo racional, mesmo que os preços se atualizem. Sim. Então é só você lembrar, como o Sérgio falou, e alguns de vocês vão conhecer mais à frente, esse daqui é o operar o mais simples e mais assertivo, matematicamente falando. Sim. É simples e assertivo. O grande lance é que às vezes vai dar 9h03, 9h05, 9h15 da manhã, e às vezes vai dar 11 horas da manhã, ou meio-dia. Esse é o principal elemento. Se você entende que você consegue sentar para aguardar a confluência acontecer, cara, você é a pessoa que mais tem perfil de fazer muito dinheiro nesse mercado, mas muito dinheiro mesmo. E aqui, como o Sérgio falou, temos a região de stop projetado, que é um cinto de segurança caso aconteça alguma coisa. E o grande lance é que se o fluxo mudar e o histograma esverdear ou vice-versa, né? Cara, você tem a sinalização que é para você sair do trade. Sim. Rafa, tá voltando, mas o fluxo não mudou. Eu sei que é angustiante para muitos, mas você tá com a confirmação que você sempre quis para aguardar. Aguarda, não teve reversão, não, é um respiro normal. O fluxo continua na direção da operação que você abriu. E aí ele vai e continua. A menos que ele pisque de outra cor, fique tranquilo. Beleza, Sérgio? Temos um exemplo de compra? Tem também. Deixa eu pegar aqui. Mais um exemplo clássico da paciência que o trader tem que ter para não tentar adivinhar lado, né? É importante que vocês entendam que o que acontece, cara? No mercado, uma das coisas que muitas vezes atrapalha o trader é justamente a ansiedade. E muitas vezes essa ansiedade ela prejudica a pessoa. Por quê? Porque a pessoa entra impulsionada por algo assim momentâneo mesmo, né? Então, o que a gente faz aqui? Cara, a gente vai te ensinar o modo seguro, tá? Porque, por exemplo, não teria dado para fazer uma compra aqui? Cara, teria. Só que isso aqui, para quem está começando, talvez quem já está há mais de 2 anos, vocês vão olhar e falar, aqui eu teria comprado, não sei o quê, a ferramenta confirmou, beleza. Mas todos vocês também passaram por um processo que a gente fala que é tipo igual a autoescola. Eu não posso nivelar todos por igual em operações que eu sei que fala, cara, isso aqui é um risco desnecessário para quem está começando. E, cara, e tem mais. Eu não vou nem falar como se fosse um trade para iniciante. É um trade para quem quer evitar, muitas vezes, operar fora de momento inadequado. Então, isso daqui não é tipo, por exemplo, a ideia não é dar um trade café com leite. Na verdade, esse trade é super potencial, cara. Se você, inclusive, mesmo sendo um profissional, falar, cara, às vezes eu entro em operação que eu tomo stop de bobeira e eu queria ter, assim, aquele sinal que eu sei que ele tem uma assertividade maior, isso também é para você. Então, você não precisa ficar caçando o trade o tempo todo. Espera trazer o quê? Os alinhamentos certos para você operar mais a favor dessa estatística. Nesse dia aqui, isso aqui foi nessa semana. Eu, quando entrei lá para conduzir a galera na sala, eu falei dessa venda, por exemplo, aqui deu uma venda. Não a venda didática que eu tô no sentido do que eu vou passar para vocês aqui, mas é para vocês entenderem que assim, uma coisa tá lá na sala, tem um instrutor profissional, e aí a gente tem um operacional para o cara iniciante, aí eu falo assim, galera, nesse momento aqui, dá para fazer um trade de venda, mas a gente vai esperar o quê? O trade legal do dia é se ele voltar lá na região, como a gente já sabe que 83% do movimento é mais comprador, assim que passar essa venda e virar de volta para a compra, a gente vai recomprar. E olha exatamente o que aconteceu aqui. Nessa situação, a gente tem o movimento que inicialmente aqui para a gente já mostrava o direcional acima de 70%. Beleza, você não vai comprar lá em cima, fica caro, né? Aí o stop realmente não é interessante, até porque, ó, chega aqui em cima, você já começa a ver que o histograma já não está mais verde, tá? Quando ele virou aqui e deu o gatilho, o que eu vou falar para você que está começando? Fala, cara, não precisa entrar nessa venda, espera. Usa um pouco mais a ferramenta para você entender ela, para você não entrar na pegadinha do mercado. Depois de um tempo de uso, quando você tiver craque, você vai entender melhor, beleza. Então a gente vai operar o quê? Vamos operar a favor de uma estatística? Então tá, o fluxo está vendedor aqui. Aí você vai olhar, pô, mas como que eu vou pensar em compra se a parada está toda vermelha? Porque aqui já está te falando que a probabilidade do movimento de alta ainda existe. Então tá. Só que esse momento agora, enquanto o preço está
com essa amostragem toda forte na queda, a gente não faz nada. A gente pensa na compra, ou seja, fala, cara, beleza, 790, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma linha no gráfico, vocês estão vendo a linhazinha aí, não estão vendo? Tenho 790 aqui, ó. Beleza, ele tá amarelo. Ou seja, ele tá, pensa que é um semáforo. Beleza, tô no semáforo, o farol ficou amarelo. Agora a minha decisão é, eu passo no, eu ativo a aceleração no vermelho ou no verde. A gente está buscando o verde por quê? Porque a gente já sabe que a porcentagem do dia é de alta. Beleza. Só que eu ainda não tenho sinal, porque tá tudo vermelho. Então tá, então vamos ver aqui, ó. Aguarde o gatilho. Tá piscando vermelhinho. Aguarde o gatilho. Opa, ficou cinza, o histograma já ficou verde. Tem uns caras que já são mais ligeiros na sala que já entram. Eu falo pro cara que tá começando, falo, cara, vamos devagar, não precisa se precipitar, deixa a parada ficar toda alinhadinha. Ficou verde, a gente entra. Começou a piscar o amarelinho. Beleza. Opa, Sérgio, já dá para entrar? Tá querendo alinhar. Opa, confirmação. Deu a confirmação, você vai pôr o stop de pânico, tá? Ou seja, o stop vai ficar um pouquinho mais caro, porque é um stop de segurança, você não precisa esperar chegar lá para estopar. Então tá. Agora, se o histograma, meu irmão, não virar para vermelho, você não sai do trade, você alonga ele até chegar na região de alvo. Aqui você já paga uma parcial para você se sentir mais seguro, porque eu entendo que esse lance de parcial é muito relativo a perfil, cara. Não dá para falar que todo mundo o que é certo ou errado em termos de parcial. Uns vão falar, eu acho mais vantagem carregar cheio. Outro fala, eu prefiro parcial. Eu falo, cara, pro iniciante, eu peguei muito feedback de iniciante. E o iniciante não gosta da sensação de ver o trade positivo e voltar. Então eu falei, cara, é melhor o cara se proteger, até o cara ganhar confiança, isso vai levar alguns dias. Então, o mais importante é o quê? Cara, você sabe o gatilho e você sabe a reação que você tem que ter, é isso.